Tudo bem, e você, querida? Tudo jóia, eu estou feliz de te ter aqui. Nós vamos bater um Já longo. um longo papo. Puxa vida. Olha, eu já fiz Pilates, mas eu nunca tinha tido assim a curiosidade É, de pesquisar um pouquinho sobre isso. E o que mais me impressionou foi a vida do Pilates, o Joseph, Joseph. né? Sim, sim. E eu não vou contar, você que vai contar. Então, e quando a gente procura saber sobre a vida, né? Tudo fica mais simples de entender, né, Fabi? Com esse nosso tema de hoje, queria dar boa noite aqui ao pessoal que está chegando aí. Já vi uma turminha conhecida, ex-alunos nadadores, amigos aqui de natação. Bem-vindo aí, pessoal. Fer. Ó, então, esse nosso tema, né, do Pilates no alto desempenho esportivo, né, vem de encontro com essa questão, né, de como surgiu o método Pilates, né? E fica tudo mais simples quando a gente entende, quando a gente vê o criador do método. Então, assim, né? Eu tenho certeza que você já pesquisou tudo sobre o assunto, né? A gente tem que divulgar isso, porque Com certeza. E então, assim, o Joseph, ele foi uma criança que muito doente, né? Ele teve várias enfermidades na infância, asma, bronquite, raquitismo. E ele, através do movimento, ele começou a perceber, né, que os exercícios comuns, a atividade física de uma criança melhorava, né? Então ele, ele mesmo se curou, né? E assim, com 14 anos, tem fotos dele, assim, exibindo um alto vigor físico, né? Todo musculosinho, todo definido, né? E então, assim, ele sempre, né, gostou, praticou. E quando ele é alemão, e quando ele foi para a Inglaterra, e ele ficou como na guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, ele foi para o campo, né, de treinamento como um estrangeiro, considerado um estrangeiro inimigo, né? Porque ele era alemão e ele estava na Inglaterra. E aí ele foi para o campo em Lancaster, né, no campo de concentração, e ali, né, com as próprias molas das camas, ele começou a criar, né, algumas possibilidades para estar, primeiro, na questão da reabilitação, né, para estar ajudando ali os soldados que estavam debilitados, que tinham sido atingidos, mas ele viu que mesmo deitados, ele conseguia trabalhar com as molas à força, né, o condicionamento ali, uma resistência do músculo, e isso ajudou muito, né? Tanto é que esse campo de concentração foi o único que não foi atingido pelo vírus influenza, né? Que na época matou milhares de pessoas. E esse pessoal que passou com o treinamento, ele treinava junto com o pessoal e eles não foram atingidos. E foi daí, né, que foi validado o método, né? Que eles, quando eles perceberam que tinha acontecido tudo isso, né? Então eles validaram o método Pilates. Então, assim, daí ele começou, porque assim, o Joseph, ele trabalhou em circo, ele foi, lutou, né? Artes marciais. Então, oi? luta greco-romana. Luta greco-romana, sim. E ele foi convidado para treinar a guarda, né, dos Estados Unidos. Então, quando ele foi em viagem para os Estados Unidos, convidado pelo governo para fazer o treinamento da guarda militar, foi quando ele conheceu no navio a esposa, né? Foi a Clara, que era uma enfermeira. E nos Estados Unidos, chegando lá, logo eles começaram, né, a difundir, divulgar o método e criaram seu primeiro estúdio. E assim,
Lá, quando eles começaram já com os alunos, né, a treinar pessoas também para trabalhar com o método, então, assim, começaram a vir os lutadores, né, ele treinava os boxeadores, os bailarinos, né, grandes companhias de dança, né, inclusive professores de dança de grandes companhias de balé, de dança contemporânea, foram fazer o treinamento com ele. Por quê? Né? Porque perceberam que o método ele engloba, né, uma série de coisas que são muito importantes, né? Não só para a questão da reabilitação, né, da preparação, mas também por toda essa disciplina, né, de um atleta, de uma pessoa que tem uma vida dedicada ao esporte. Né? Você sabe aqui que ele inventou o nome contrologia. Contrologia, sim, é a arte do controle, né? Porque Ele assim, fala que é controle da mente sobre os músculos. sim, então ele fala, né? Que ele falou uma frase dizendo que é a mente que esculpe o corpo. Sim, tem frases maravilhosas dele, assim, né? Ele fala muito sobre essa lapidação do corpo, né? Então, assim, uma coisa, né, que a gente já conversou pessoalmente sobre isso, né? E é uma coisa que eu, né, todo esse tempo aí meu de trabalho, de formação no Pilates, 14 anos vai fazer agora, né, no final do ano, que eu trabalho com Pilates, que eu tenho meu próprio estúdio. Então, assim, uma coisa que eu carrego comigo e que eu não abro mão são os princípios do método, né? Porque, assim, com o tempo, com a modernidade, porque existe o Pilates que é o Pilates clássico, né? Pilates original já é diferente, os aparelhos são diferentes. É isso. Depois eu ia entrar nesse assunto com você, porque eu vi que tem Pilates, eles falam assim, que tem o Pilates. Peraí, deixa eu achar aqui, porque eu anotei tudo. a cola. Sabe? Tem o moderno, não. Tem o original, o contemporâneo. Sim. E o outro. Tem o clássico. Eu acho que é. E aí, então. E tem o Mat Pilates, né? Que está dentro do Pilates criado, do clássico criado pelo Joseph, que é o Pilates de solo. Né? Porque tem o Pilates de aparelhos e tem o Pilates de solo. Ah, tá. Pessoal, manda aviãozinho aí, chama o pessoal para a live. E quem quiser fazer perguntas, fica à vontade. Olha, nós temos até o Márcio Latuf, que está participando. Ah, bem-vindo! Amanhã teremos uma live com ele. O Márcio Grande. Sim, eu vi. E aí, amanhã ele vai falar sobre os erros recorrentes na natação. Aí, ó, você poderia depois até dar umas dicas assim de como o Pilates pode ajudar isso. Com certeza. Vamos aproveitar que aqui está em Ribeirão Preto, não é? Então. Pilates, então, você tem os aparelhos e o Pilates no chão. De solo. Sim. E foi o Joseph também que desenvolveu os dois. Sim, tanto os aparelhos quanto, né, o solo. E assim, veio mudando muito com o tempo, né? Começaram a variar muito, colocar um pilates aéreo no tecido. Aí são coisas, né, que são criações, né? Nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, são transformações. Então, assim, mas é o que eu estava falando, assim, eu bato muito nessa tecla de honrar, né, os princípios do método, porque tudo tem um porquê e tem uma história muito incrível, né, por trás disso, a história dele. E eu acho que os princípios, método, principais, né, os princípios que ele criou, depois teve algumas reformulações, né, diferenças até de tradução, que muda alguma coisa, mas são 6 princípios, né? E esses princípios, se a gente pegar ao pé da letra, ele serve para tudo na nossa vida e principalmente para o esporte, né? Para um esporte de alto rendimento. Se a gente seguir ali
passo a passo, esses princípios, fica tudo lindo. Quais Tudo, princípios? os princípios são controle, né? Então, assim, é uma coisa que ele fala, é o controle do movimento, é você estar consciente do seu corpo, né? Você ter perfeito controle, né? A qualidade do movimento. Outro princípio é a respiração, né? A Ai, respiração do Pilates é até engraçado, né? Eu brinquei hoje, falei no Reels, que tem muitas pessoas, né? Por mais, olha, quanto tempo, né? O Pilates já tá aí, e ainda tem muitas pessoas que vêm até mim procurando Pilates ou só para reabilitação, ou só para eu preciso aprender a respirar, alongar, né? Sempre tem muitas pessoas que ainda têm essa visão do Pilates, né? Que é uma aula leve. Eu não sei se eu te contei, né? Quando eu comecei com Pilates, que meu primeiro estúdio era dentro de uma academia, numa área que era só a área de fisioterapia, reabilitação, estética, né? E um dia, dois professores da musculação chegaram lá e falaram: ah, que legal, deixa eu ver como que é, né? Deixa eu conhecer, nunca vi um estúdio de Pilates, deixa eu ver os equipamentos. Aí olharam aqueles equipamentos ali de madeira com mola, falaram: que legal. Ah, eu vou falar para minha avó, eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para minha tia. Uma tem dor aqui, a outra tem dor ali. Eu falei: fala mesmo, melhora, ajuda, né? Com certeza. Porém, eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa, até para vocês terem propriedade para poder falar sobre o Pilates. Vem fazer uma aula para vocês conhecerem a aula. Aí os dois: tá bom. Qualquer dia depois do treino, a gente vem para relaxar, dar uma alongada. Falei: venham depois do treino, por favor. Aí, Fábio, chegaram lá os dois. Depois do treino, banho tomado, sabe? Ó, a academia, né? Já é o último horário para fechar ali meu horário. Ó, marcaram, falaram: a gente pode ir? Pode. Então, aí eu fiz aquele treino com eles, né? Aquele treino que o Joseph, né, bateu palma lá dentro do caixão. Porque eles falaram: não acredito, não aguentavam, Fábio. Eles não aguentavam fazer muitos exercícios. Por quê? Né? Estavam muito acostumados com a musculação. E, ao mesmo tempo, né, muito ali sem alongamento, sem mobilidade, né, nas articulações e sem uma resistência muscular. Às vezes tem a força e não tem a resistência. Então, eles não conseguiam fazer os exercícios de resistência, né? eu vou te interromper meio minuto, assim. Claro, fica à vontade. Você pode ter força, mas você não tem a resistência. Eu tenho uma noção, assim, mais ou menos que seja, mas eu não gosto de ficar na noção. Eu gosto de... Sim. Então, força, né? Quando a gente trabalha a hipertrofia, né? O aumento do volume do músculo, né? Com muita carga. Então, a gente tem um músculo que cresce e a gente consegue sustentar, a gente consegue levantar um peso, né? Coisas assim, que a gente precisa de uma força, de uma potência do músculo, né? Uma força momentânea ali. A resistência muscular é quando, por exemplo, nós nadadores, a gente tem muita resistência muscular. Porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo a força, né? São repetidas vezes. A gente está ali naquele movimento constante por um longo período. Então a gente consegue, quando a gente, mesmo na academia, a gente trabalha séries maiores, né? Com mais repetições e com menos carga. Né? Diferente da hipertrofia, que a gente trabalha séries menores, né? Tipo 8, tipo 6, né? Com muita carga. Então deu para entender? Essa é a diferença básica entre força, né? A força muscular e a resistência muscular. Certo, ok. Certo? Então, o que eu também... então, o Pilates envolve respiração. A respiração. A respiração do Pilates também é uma respiração mais completa, né? A gente não segura o ar, porque nós, no nosso dia a dia,
né? A gente tem essa tendência de fazer uma respiração meia boca, né? Uma respiração que não é total. Uma respiração que a gente inspira e segura o ar nos nossos pulmões, não deixa o ar ir para a parte, né, dos órgãos internos, para oxigenar, a gente não leva o ar para o abdômen, né, para o diafragma. A gente segura o ar nos pulmões, cresce, contrai o abdômen, então o ar não vai para lá, porque está contraído, né? Vai no mínimo. E depois a gente expira, né? E o ar já sai. Então, essa troca é muito pequena, né? Então, no Pilates, a gente inspira e leva esse ar até a região mais inferior do abdômen. A gente tem uma leve infladinha no abdômen, sente que o ar, né, tá lá dentro, ele irriga, oxigena os nossos órgãos internos. E na hora de expirar, a gente faz uma ativação, que depois eu vou explicar o outro, nossa, perdi a palavra, princípio do método, que é a ativação, é o powerhouse, né, que é o centro. E então a gente ativa essa musculatura desde o assoalho pélvico, sabe? A gente vem fechando como se fosse um grande zíper, fechando a musculatura, trabalhando toda a musculatura pélvica, contraindo o abdômen, né? E expulsando o ar pela boca. Então é uma respiração muito completa. É a diferença, né? É o mesmo princípio da respiração do yoga? Mais ou menos, mais ou menos. Do yoga, às vezes, entra pelo nariz e sai pelo nariz, né? Tem aqueles treinamentos de respira de um lado, respira do outro. O Pilates, né, inspira pelo nariz e expira pela boca. Entendi. Então, é uma coisa que... Que seria o contrário do que a gente faz nadando, né? Sim, contrário. Olha. Não atrapalha, porque a gente tem uma consciência muito grande, né? Quando a gente trabalha a respiração do Pilates, só a respiração do Pilates, ela já trabalha o nosso abdômen, né? Ela trabalha como eu falei, né? Todos os músculos lá da pelve, trabalha principalmente o nosso músculo transverso do abdômen. Porque quando a gente faz os exercícios abdominais, né? Geralmente, assim, o abdômen todo está trabalhando, só que mais um, né? Quando a gente faz o movimento de flexão do tronco, a gente trabalha mais o reto abdominal. Quando a gente faz, né, a flexão do quadril, elevação das pernas, a gente está trabalhando mais a parte inferior. Quando a gente vira o tronco, faz aquele movimento lateral, são os oblíquos, né? Os principais, né? Todo o abdômen está trabalhando, mas os principais são eles. Agora, o músculo transverso, que a gente fala que é o nosso cinturão de força, né? Se fosse mesmo o cinturão, né? Que tá ali em volta do umbigo, ele é a hora que ele é mais ativado, que a gente consegue uma maior ativação dessa musculatura, é quando a gente faz essa respiração, né? De fazer esse fechar do zíper e levar como se fosse, né? Tem pessoas que usam termos assim, leva o umbigo lá nas costas, né? Geralmente aqui a gente faz uma ativação dessas costelas flutuantes, levando em direção ao centro, né? E aí, consequentemente, o umbigo, né, tem uma contração que vai para a parte posterior. Né? Então, isso também ajuda a fortalecer os paravertebrais, né? A gente ativa né, todos esses órgãos internos, né? Intestino, ajuda melhor o fluxo, né, intestinal. Então, é muito bacana quando a gente tem essa consciência. Por exemplo, para uma cliente, um cliente que jamais fez isso, você acha que essa parte é difícil, é complicada? É pelos maus hábitos que a gente... Sim. Geralmente, assim, eu tenho, né, como eu trabalho há tanto tempo, eu já vi tudo e mais um pouco, né, nessa experiência com Pilates. Eu tive uma aluna, assim, que foi uma das primeiras alunas, que ela ficou comigo 6 anos, né, durante todo o tempo que eu fiquei aqui próximo a Ribeirão, na cidade de Sertãozinho, com o estúdio, e ela falava, é muita coisa, como eu consigo contar, respirar e fazer certo, contrair isso e contrair aquilo. Ela ficava desesperada, mas ela não tinha realmente, eu falava assim, você não se concentra. E era um mal dela, porque ela era muito
E assim, ela melhorou muito, né, durante todo esse período. Mas às vezes ela ainda falava, ai não, não, para tudo, para tudo. Então, assim, mas você Ela não tinha tem, atração, é isso. não tinha, não Mas tinha parece que ele também dizia que precisa ter ritmo. ritmo. Na verdade, ele fala da fluidez, né? O princípio não é ritmo, né? Assim, o princípio criado por ele não é ritmo, é fluidez, né? É a essência do Pilates, né? Porque ele fala que os movimentos, eles não são movimentos aleatórios, não é nada por qualquer coisa, né? Tem que ter um sentido. Então, você tem que ter essa concentração, tem que ter essa ativação e tem que ser um movimento pelo movimento, né? Que você tem que estar consciente do que você está fazendo, você tem que sentir a musculatura que você está trabalhando, né? Então, assim, o Pilates, ele trabalha sempre, ele está trabalhando o abdômen, né? Com a respiração em qualquer, né, exercício que seja, se está ênfase em trabalhar membro inferior, né, mesmo assim o abdômen está sendo muito trabalhado. Se é superior também. Então, e tem os exercícios específicos também, né? Mas essa fluidez de movimento fala exatamente isso, que você tem que fazer um movimento com todos os princípios unidos, né? A concentração, a respiração, a centralização. E assim, quando a gente fala tudo isso, parece uma coisa de outro mundo, né? Nossa, meu Deus, não quero Pilates, né? Credo, não vou fazer isso aí não, que eu não vou conseguir. Mas não é assim, né? Quando você começa e você percebe, é uma consciência corporal muito grande, né? A gente vai adquirindo uma consciência corporal incrível. E aí você percebe isso, fica tudo mais fácil e você leva isso para toda a vida, né? Para tudo que você vai fazer, para o seu dia a dia, para os movimentos funcionais diários de casa, do seu trabalho, né? Quando você está sentado, eu brinco muito, eu falo para os meus alunos assim, tinha um professor, eu fiz uma vez, eu participei de vários congressos internacionais que eram em São Paulo, mas reuniam professores do mundo inteiro, inclusive os discípulos, né, que eles falam, que foram treinados pelo Joseph mesmo, ou que foram treinados por aqueles que foram treinados pelo Joseph, né? E tinha um professor australiano que ele falava assim, imagina, pega um barbante, coloca na cintura e dá um lacinho, assim, faz uma contração leve, que você consiga manter essa contração durante todo o seu dia, nada de, né, perder o ar. Mas faz uma contração leve e dá um lacinho. De repente, você vai sentar, né, na sua cadeira de trabalho, você vai relaxar. Aquilo lá, né, já é um alerta. Então, assim, o certo seria, né, o certo é a gente ficar o tempo todo com esse abdômen ativado. Não é aquela contração máxima, mas é uma ativação que mantenha, né, a sua postura. Né? Pode ver, quando você contrai o abdômen, cresce, né? A gente fala, cresce, crescimento axial, assim, em direção ao teto, ao céu. Né? Então, quando a gente relaxa o abdômen, cai, né? Então, ele falava isso para nós, ó, põe o barbantinho. Então, eu brinco com os alunos, falo, ó, vamos seguir o Gary, põe o barbantinho. Se soltar, amarra de novo. Daqui a pouco fica no automático, né? A gente acostuma a manter essa contração. Então, é muito legal, né? Puxa, Essa, que bacana isso. legal, né? Até no postural, né? Sim, sim. E no É, equilíbrio. é um equilíbrio, é um equilíbrio, é um grande equilíbrio. Então ele fala muito isso, né? Que esse centro, né? Até questão, como ele falou da contrologia, é o centro que é o powerhouse, que ele fala que é a nossa casa de força. Então, ele abrange, né, da nossa cintura escapular, são os ombros, até a nossa cintura pélvica. Então, aí, né, é todo o nosso centro, é onde a gente precisa estar estabilizado. Precisa estar tanto anteriormente, né, questão de abdômen, toda essa musculatura, cintura escapular bem alinhada, bem móvel, né, trabalhar essa mobilidade, os ajustes posturais, né? E a parte posterior também, né? A parte de paravertebrais, toda essa musculatura que sustenta a nossa coluna, né? Então, engloba o nosso powerhouse.
Então, ele fala que se toda essa estrutura, né, de centro estiver bem, né, estiver bem equilibrada, que o restante vai bem por consequência, né? De acordo com o treinamento, claro. Mas Né? esse treinamento, eu realmente, desculpa a ignorância, tá, Vanessa? Imagina, Rafi, à Treinamento vontade. tem níveis, eu quero dizer, você vai fazendo e vai aumentando a dificuldade, Sim, sim, a flexibilidade, então você vai tendo exercícios cada vez mais difíceis, é isso? sim, sim. Em várias capacidades, né, físicas, não só a flexibilidade, como a força muscular, a resistência muscular, o equilíbrio, né? Então, assim, geralmente chega uma pessoa e sempre eu trabalho muito o individual de cada um. Né? Eu falo Ele que diz é muito, que é personalizado, né? muito personalizado, mesmo que tenha duas, três pessoas, né, na mesma aula, no máximo, que é o que eu trabalho quando eu estou sozinha trabalhando no estúdio, é, tem que ter, né? Primeiro, tem que ter uma anamnese, o que a pessoa veio buscar, né? Qual é o objetivo dela. E segundo, tem que ter a minha avaliação clínica, né? De postura, de força, né? Faço os testes para ver também, né? Como essa pessoa está, se ela está partindo do zero, se ela pratica, se ela é um atleta, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente começar. E quando a gente parte de um básico, né, tem o básico, intermediário, avançado, e então a gente vai de acordo, né, com a melhora, como os outros esportes, né? A gente vai subindo o nível, né, vai dificultando, vai acrescentando coisas, vai colocando um acessório aqui, outro acessório ali, porque o Pilates, além dos equipamentos, né, do Pilates, são quatro os principais, que é o Reformer, o Cadillac, a Chair e o Cavalo, né, que é o Barrel, tem os acessórios, que são bolas, discos de equilíbrio, faixas elásticas, né? Então tem muitos acessórios que a gente acaba, né, utilizando nas aulas para às vezes dificultar ou facilitar. Né? Eu brinco que as molas elas podem ser nossas maiores aliadas, como podem ser nossas piores inimigas, porque nem sempre um equipamento com muitas molas quer dizer que o exercício que vai dificultar e vai estar pesado. Pode ser que facilite, né? Dependendo do movimento ali, né? Se for um movimento que você precisa da mola te impulsionar, ela vai te ajudar. Ao passo que, se tiver menos molas ali, né? E você tiver que ter a força do seu corpo, né? Sim, Aí vai ser mais difícil com menos molas. sim. Dá Ah, para entender? lógico. Eu vi que o Joseph usava barris, cadeira, É, estela, né? Toda essa sim, imagem que foi depois desenvolvida, né? sim. É daí que surgiram os nomes, né? A cadeira é a chair, né? E ela tem alças, ela tem é, um apoio para os pés, que pode ser usado para as mãos, né? Que é móvel, que pode ser duplo, que pode ser único. Ela tem o barril, né? Que ele fala é o barrel, ladder barrel, que é como se fosse um cavalo, né? Que a gente trabalha Parece muito, muito alongamento, muito, e além de muitos exercícios de força, não é só um alongamento, né? E os equipamentos são incríveis, né? Eu fico pensando como que ele criou algo tão, né, diferente de tudo que a gente tem. Num lugar, né, que não tinha nada ali, só molas e camas, e conseguiu desenvolver um trabalho tão fantástico, né? Harry, bem-vindo! O Harry está aqui. Ai, que legal. Ah, ela, a Joyce, minha aluna.
Vamos botar Pilates na vida de todo mundo agora. Vamos lá. Vamos botar Pilates na vida desses nadadores, desses corredores, É, né? funcionamento físico, porque envolve resistência, coordenação. Sim. E aí, você pode falar então um pouquinho sobre a aplicação do Pilates para os esportistas, para os atletas de alto rendimento? Claro. Quando a gente fala alto rendimento, automaticamente o público em geral pensa logo nos jovens, né? E o Sim. alto rendimento não quer, ele é independente de idade e independente do resultado que o atleta tem na prova. Porque o Sim. rendimento, eu acho que é mais ligado à intensidade e ao volume do treino. Do treino. E isso eu acho que é Sim. um atleta de alto rendimento. Então, Sim, com certeza. se tem 18 anos, se tem 40 ou se tem 80, né? Sim. Então, como é que você aplica o Pilates a esses atletas de alto rendimento? Sim. Então, logo que eu comecei, né, com o estúdio e que, assim, a primeira especialização que eu fiz, né, que foi muito completa, foram vários finais de semana, foi bem legal, porque eram dois irmãos, né, meus amigos, ela fazia mestrado comigo em Campinas, e ela fisioterapeuta e ele educador físico. Então, desculpa, eles uniram, né? A parte esportiva com a parte da reabilitação. E foi muito legal, porque o tempo todo no curso a gente estava sempre vendo esses dois lados, né? A prevenção, a reabilitação e o alto, né? A alta performance. Então, assim, logo que eu fiz o curso, que eu montei meu estúdio, eu comecei a atender muitos atletas. Porque ao mesmo tempo que eu tinha o estúdio, eu tinha um grupo de natação na hora do almoço, que eu dava aula, e um grupo de corrida à noite. Então, assim, inicialmente as pessoas vieram buscando a reabilitação. Ah, eu pedalo, pessoal, principalmente na mountain bike, né? Nossa, dor na coluna. Eu pedalo 100 quilômetros, eu pedalo não sei quantos quilômetros por dia, final de semana é mais. Então, e aí, como que eu posso melhorar essa dor, né? Vinham primeiro pela dor. E aí eles começavam a entender, eu começava a fazer avaliação, eu começava a trabalhar e via toda essa desestrutura, né? Essa instabilidade do corpo. Né? Porque muitas vezes uma pessoa que estava ali pedalando, né, muito, em alto nível, competindo, não estava com o abdômen totalmente fortalecido para se manter firme ali. Então, o que que começa a acontecer? Começa, né, a desencadear vários processos de instabilidade do quadril, que vai para o joelho, que vai para o tornozelo, né? Então, quando eles começavam a ver que os exercícios, né, a gente começava a fazer os exercícios, fazia trabalho de mobilidade, porque assim, o legal é que as molas, elas dão infinitas possibilidades, Fabi. Né? Diferente de um equipamento ali da academia que você senta e você faz aquele exercício, aí você troca, tal, tudo você vai, outro, mas você faz aquele exercício naquele ângulo. Sei que dá para mudar, não tenho nada contra a musculação, vou deixar bem claro aqui. Mas as molas, elas te dão muitas possibilidades. Né? Então você pode, igual, a gente pode simular a abraçada da natação, o movimento da corrida, o movimento de pedalar. A gente pode fazer movimentos, o gesto técnico específico da modalidade. Ah, que bacana! É muito legal. Então eu comecei a trabalhar além da preparação que precisava, né, dentro dessa avaliação, começava a ver o que estava disfuncional ali, o que precisava melhorar, eu começava a trabalhar o gesto técnico. Né? Ah, você pedala? Então vamos lá. Vamos fazer fortalecimento, isso, aquilo, e vamos trabalhar o movimento que você faz para pedalar. Mesmo que não seja em cima da bicicleta, né? E aí passava 2, 3 aulas, eles viam, nossa, mas eu melhorei muito, parece que tá fácil. Ficou muito mais fácil pedalar. Né? Então, assim, isso foi muito bacana, porque um falou para o outro, que falou para o outro, que foi. Então, eles começaram a vir, né? Na busca de melhora mesmo da performance, do rendimento, e ficava ali. A gente fazia uma planilha de treinamento. Vamos lá, vamos visar a competição X.
né? A periodização, mesma coisa que é para ser feita na academia, né? Com um atleta, com quem treina, com quem busca resultados, independente se tem 10, se tem 20, se tem 50, se tem 90, né? A gente tem que seguir, né, uma proposta. Né? Não pode ser jogado assim, né? Ah, hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo. Né? Então, assim, a gente busca, né, acompanhar ali um, um cronograma, né, de competições do atleta. E Ah, aí, você acompanha, então vamos dizer assim que seria como se fosse fazer uma periodização. sim, sim, Ah, uma entendi. periodização. E aí, né, então a gente visava, daqui tantos meses eu tenho tal competição. Então fazia exatamente, né, uma periodização voltada para isso. E eles começaram a perceber, né, o quanto melhorar o rendimento nas provas. Então a gente anotava os tempos, aí igual eu fico para você, e aí, Fabi, abaixou o tempo, como foi o tempo? Eu fico doida, né, para querer fazer algo assim para. Eu sei que, né, você já treina super, mas às vezes cai nessa situação, né, que você passou esses tempos de não ter um acompanhamento ideal para você, que você merece, né? Então eu fico assim, né, nesse desespero, falando, não, você já nada muito, você já tem muito potencial e você pode melhorar ainda mais se você tiver um acompanhamento adequado, né? Então, Thiago, obrigada aí, ó, meu amigo de treino. E nós vamos competir esse final de semana lá em Brotas, Fabi. A turma vai para Brotas fazer o Trirex. Ai, que Tá? legal! Oh, Legal, né? muito. Então, mas e aí, Fabi, assim, essa preparação, né, no Pilates, o diferencial, né, que eu vejo, né, quando a gente une todos os princípios, né, quando a gente pensa, um atleta ele não tem que ter concentração, né, ele não tem que estar consciente do movimento, né, tá centralizado ali, ter um controle, né, de tudo que vai acontecer ali na prova. Geralmente a gente até já, né, tem esses exercícios quando a gente faz a parte de motivação, a parte, né, da psicologia do esporte. A gente tem esse exercício de visualizar a gente na prova, como vai ser, né? Tudo isso a gente precisa ter esse controle, essa concentração. A respiração, né? Como ela ajuda, né? Todo tempo, quando a gente está muito acelerado, respira, né? Respira. Então, ter esse controle da respiração. Então, se a gente segue esses princípios do método, né? E aí, junto com isso, a gente trabalha todas as capacidades físicas, né? Que a gente vai trabalhar a força, a resistência, a potência muscular. A gente tem uma plataforma de salto na horizontal que evita o impacto. Então, assim, você não tem um impacto mínimo, que é importante, né? Até para fazer as microlesões, né? Para melhorar a densidade dos ossos, para a gente não perder massa óssea. Só que ele não tem esse impacto na vertical. Porque quando a gente tem um impacto muito grande do salto na vertical, né, a gente, além, né, de fazer uma compactação aí, né, dos nossos discos, né, da parte toda articular, porque o que que acontece? Vem, além da sobrecarga do nosso próprio peso, vem uma sobrecarga ali da gravidade, né? Tá sobre nós o tempo todo. Então, tudo Força isso, bate no a força da gravidade, sobe. sim. Então, lá, essa plataforma, a gente fica deitado, é como se fosse um carrinho, chama Reformer. E aí a gente deita, coloca uma plataforma, né, na vertical, e com as molas acopladas, a gente faz salto na horizontal, saltos deitados, né? Batendo nessa plataforma e saltando. Então é muito bacana, porque a gente trabalha essa potência, a gente pode aumentar a mola, fazer salto, né, mais curto, mais longo, e trabalhar toda essa parte, né, da força, do músculo, da resistência. Então, se a gente unir todas essas capacidades que são treináveis, né, ali, que a gente pode trabalhar tudo, a gente trabalha muito o equilíbrio, tá? A sua aí, ó, minha aluna também. A sua, olha, ela é forte. Eu queria levar ela para competir, fazer algum esporte, porque ela pedala na spinning todo dia em casa.
ela tem uma força nessas pernas, né, Su? E eu falo pra ela. E aí eu falo, eu podia levar a Su pra fazer uma competição de mountain bike, de spinning, que ela ia se dar super bem. Então, E escuta, isso tudo. eu ouvindo você dando todas essas explicações absurdamente importantes e para mim, assim, é uma descoberta, porque eu já fiz Pilates, mas eu não tinha essa consciência de tudo que havia por trás. Nunca ninguém me explicou isso. Eu, É, eu tinha um prazer e eu sentia que isso me fazia bem. Mas eu não tinha a noção de tudo o que você acabou de explicar, o que vem por trás, né? A respiração, a concentração, o equilíbrio e tudo a mais. fluidez. Uhum. E você sabe que. Ah, desculpa te interromper, tá? Não, não. Você sabe que, assim, eu já tive. Ai, a Mônica, minha aluna lá de Pastos, que gracinha! Tudo bem, Mônica? Você sabe, Fabi, que muitas vezes, talvez por pensar que vai ser complicado para o aluno, né? É, tudo isso, e que às vezes o aluno vai desistir porque vai achar que não é capaz, vai achar que é muito chato, é complicado. Muitos professores, eles optam por não falar, né? Não explicar tudo isso que envolve o método. Você sabe que eu substituí, né, algumas vezes, professoras, né, em escolas que já existiam há muitos anos, e alunos que faziam aula. Eu peguei um grupo de alunos que faziam aula há 10 anos, há 5 anos, e os alunos nunca tinham ouvido falar de Powerhouse. Nunca. E é o princípio, né? Os princípios básicos do método. Então, assim, a primeira aula já é o que eu falo, né? Eu explico, eu coloco a pessoa deitada para respirar, para fazer, sentir essa ativação. Então, eles falaram, nunca ouvi falar. Quem é? Quem? Teve um Gilberto, meu aluno lá de Minas, ele brincava, Power Rangers? É o Power Rangers. Professor, é a diferença de tudo, minha filha. Olha, o Eloy é o meu grande amigão com quem eu fiz um revezamento lá em Piracicaba. Piracicaba, eu perdi. Não vi. Sensacional. Ele está perguntando: esse método que você adota foi desenvolvido por você ou é uma metodologia que todas as equipes adotam? Não. Esse é o método original do criador do método Pilates, né? É o método que foi criado pelo Joseph. E eu sigo, né? Assim, claro, adaptações contemporâneas de um exercício que ele criou e a gente cria em cima com acessórios, criam várias coisas, né? Além e vai modificando um pouco, vai colocando alguma coisinha que você acha que é relevante, que é importante para aquele aluno, mas sempre dentro desses princípios, né? Eu criei um outro método, né? Mas para ensinar professores, eles estão criando, né? Estão agora começando até A parte assim, você ensinou não é a pedagogia para os professores, é isso? então assim, mas agora né, eu criei esse método e eu vou começar a divulgar e a ensinar professores que queiram trabalhar com Pilates. E aí eu criei um método que chama 3P. Então, logo, logo eu vou contar mais para vocês sobre o meu método. Posso fazer uma pergunta, Vanessa? Quais são os requisitos assim que você acha assim necessários e imprescindíveis para você se tornar um professor de Pilates? Bom, Fabi, primeiro assim, ó, os requisitos que são aí, né, essenciais, que ditos, né, é que as pessoas tenham 3 tipos de. Agora incluíram mais uma formação. Se o Tiago estiver aí, eu vou até brincar com ele, que ele é formado em enfermagem também, além de ser engenheiro, então agora incluíram a enfermagem também como, né, possível de ter instrutores de Pilates. Mas até então seriam ou fisioterapeuta ou educador físico. Ah, quer Né? dizer então que isso exige uma formação superior Existe, exige, exige. e não há Sim.
assim, como é que eu poderia dizer, uma rixa entre, ou é complementar, fisioterapia e pilates? Então, teria que ser, Fábio. Seria lindo, maravilhoso, como eu te falei, né? Aí, Thiago, ó, vamos trabalhar comigo lá no estúdio. Teria que ser complementar, né, Fabi? Porque as áreas da saúde, a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a educação física são complementares, né? O tempo todo. E só que, infelizmente, ainda tem essa rixa, né? Sabe que em muitos lugares que eu trabalhei, é, as pessoas, assim, porque a minha primeira formação é educação física, depois eu fui complementando, fazendo os cursos, né, na área da ortopedia, da parte de reabilitação. Fui me aprofundando e sempre gostei muito de cuidar também, né, de fazer essa parte do tratamento. Só que sempre que eu chegava, todo mundo sempre falava, eu quero fazer com você porque você é físio. Eu falava, opa! Então não é bem assim, né? Tem esse preconceito ainda, né, de pensar que o educador físico não está preparado para a parte de reabilitação. E não é bem assim, né? Da mesma forma que algumas pessoas também acham que o fisioterapeuta não está preparado para periodizar, né, mas as duas áreas se complementam. Então tem muito fisioterapeuta aí que passa exercício, que periodiza. Tem muito médico que fala, ó, vai fazer isso, né? Indica a atividade física, o tipo de atividade, né? Então, assim, se a gente fosse pensar, né, por aí, a gente não ia seguir o médico porque ele não, né, falar, ele não está preparado para indicar exercício, porque ele não teve todas as disciplinas específicas que um educador físico teve, né? Então, tudo isso, infelizmente, tem a rixa, né? Mas é muito bacana quando tem essa união das duas áreas, né? E quanto mais a gente entende do todo, porque é o todo, né? A gente não pode fazer essa divisão. Visão mais holística da coisa. Claro, com certeza, né? Não tem essa dicotomia, né? Corpo, mente, né? E a lesão com a força, isso, cada coisa é uma coisa, tá tudo muito ligado, né? Então a gente tem que saber um pouquinho de tudo, não é fácil, né? A gente tem que todo dia estar procurando, Você nossa. acha, Vanessa, que, por exemplo, a pessoa que faz musculação, ela também faria pilates e de repente haveria uma migração só para o pilates? Com certeza. Já passei por muitas Ou situações assim. cacetada de pessoas das academias? Já passei por muitas situações assim, né? Pessoas que começaram, que faziam academia e estavam lesionados, que vieram para o Pilates para tratar, e aí descobriram que o Pilates também a gente pode trabalhar força, né? A Márcia é minha aluna também lá de Sertãozinho, querida, o marido dela também, o Alberto, fazia uma aula comigo. E é muito possível, Fabi. E assim, o legal do Pilates, né, é que a diversidade de movimentos, de exercícios, é tão, né, tão bacana, assim, é tão variado, que não é aquele treino maçante, né? Que você faz todo dia, aquele mesmo treino. Então, mesmo que você esteja trabalhando os mesmos grupos musculares, mas essa possibilidade das molas faz com que a gente precisa ser muito criativo. É uma criatividade sem fim, né? Porque você vai adaptando, você vai, né, para não ficar aquele treino maçante sempre ali da mesma forma, a gente vai criando, dando outras possibilidades, né, dentro do método, dentro dos exercícios e, né, reformulando algumas coisas, acrescentando outras, e ficam aulas muito dinâmicas, aulas muito criativas, e as pessoas às vezes ficam, nossa, parece que eu nunca repeti uma aula, não sei quantos anos. Não é bem assim, mas geralmente tem muito a possibilidade de você não repetir uma aula completa igual é grande, né? Que E coisa. isso não quer dizer que a gente não está fazendo, né, força nos mesmos grupos, não está trabalhando, né, não está tendo resultados, né? Não quer dizer, Eu pelo vi, contrário. eu vi uma fotografia do Joseph aqui que eu achei assim muito impressionante. Ele está com eu acho que é mola, mas com um negócio de couro assim. E ele faz exercício com a cervical, sabe? Sim, sim.
Eu achei assim. Não, o Joseph, ele tem vídeos dele. Depois você assistiu alguns vídeos dele? Não. Assista. Tem vídeos incríveis, assim, exercícios que, meu Deus. Está em idade, porque ele morreu, eu acho que ele tinha 83 anos. Ele, né? 80, ele morreu com 86 anos, se não me engano. É, Porque o estúdio dele pegou fogo, né? E ele foi tentar salvar os equipamentos. Ele não morreu no incêndio, mas ele morreu um ano, né? Pouco tempo depois, no ano seguinte, com problemas respiratórios, né? Por causa de muita inalação, né? massa e Da tudo. fumaça ali. E Então, outra vantagem em cima da musculação é que eu acho que o Pilates não gera lesão. como tudo, né? Como tudo, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que saber o que está fazendo, tem que ter uma boa orientação, você tem que ver ali. Tem muitos, como o Pilates veio muito com essa história da reabilitação e os médicos indicando muito, então vem alunos, né, com uma lesão, então a gente tem que estar ciente, como dá para pegar peso, dá para fazer força, então tem que ter critérios mesmo, né, como tudo. Mas o risco é bem menor, é infinitas vezes menor, né, de uma lesão do que na academia, né? Porque assim, a mola, ela vai, imagina a mola, ela vai até onde você consegue, Sim, né? E o peso, se você pega uma carga ali na academia, uma barra, você põe aqui, se você coloca a anilha ali, e se você desce e não consegue subir, já era, né? É lesão na certa. Então, a mola não. Você vai até onde dá. porque você tem molas de várias tensões, né? Várias tensões, tamanhos diferentes. Depois uma mola com uma tensão maior, que fica mais difícil, então você tem que ter digamos assim, um caminho já percorrido para chegar Sim, na sim. mola. Entende? E os alunos, quando eles começam, né, a ter essa consciência do todo, né, dos princípios, e eles fica tudo muito, né, eles ficam muito Cuido. fica tudo muito fácil, né? Eles começam a ter essa consciência e sabem até onde vai, até onde não dá para ir, né? E assim, o legal é que a gente, né? Eu tô ali do lado o tempo todo, observando. Se eu vejo, né? A postura às vezes tá caindo, né, Su? Aí, opa, tipo powerhouse, cresce essa postura, né? Então, o tempo todo ali. Porque na academia, se você não tem um personal ali do seu lado também, né? É difícil ter esse controle. É, eu É, vejo. ele falou algumas frases, o Joseph, que eu anotei, que eu achei assim sensacional. Ele fala assim: um velho sem flexibilidade é um velho com flexibilidade é um jovem. É, sim, sim. É bem por aí. Não, ele fala assim, Ele falou que eu achei super. Não interessa o que você faz, e sim como você faz. exato, É bem bacana. O sim. Eloy está perguntando qual a frequência recomendada de se fazer pilates por semana. De 2 a 3 vezes eu acho né, bacana. Você estar alternando dias da mesma forma, né, que você alterna os grupos musculares na academia. No Pilates também é bacana ter esse dia de descanso, né? Mas eu tenho tive alunos que fizeram aula comigo durante anos, uma vez, e falavam, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar o dia do Pilates, porque sentia um alívio e sentia muita falta, e percebeu que resolveu, né? Assim, que a necessidade que ele tinha naquele momento, que era o alívio das tensões, melhorar a respiração e tudo isso, melhorou muito com a possibilidade, dentro da possibilidade que ele tinha de fazer uma vez na semana, né? E tem alunos que fazem, né, 2, fazem 3, e as pessoas, né, assim, eu falo que é muito rápido, Fabi. A pessoa, em uma sessão, a pessoa já percebe a diferença, né? Há pouco tempo, né, eu com alunos aqui né, atletas, que vieram com lesão, que fizeram reabilitação e exercício muito tempo de força, e a físico convencional, né, clínica mesmo, e nada melhorava,
sabe? Então, com duas sessões acabou, não tinha mais dor. Então, porque assim, a gente vai ali no ponto, trabalhar a mobilidade, trabalhar o que está, né, irregular ali, o que está precisando organizar no corpo. Depois a gente começa, né, a, a, a trabalhar dentro das necessidades da pessoa, né? E o que a Onde gente também. vocês fazem esses cursos de Pilates? Onde é feito isso? Como que vocês... Tem várias escolas, né, no Brasil de cursos. Os meus cursos, assim, foram, né, foi esse primeiro que eu fiz né, nesse instituto, que chama Instituto AICA, em Jundiaí, da Gabriela, e que era ela e o irmão, Mas né? todos assim que são, tem o selo do Pilates, como é que é? Tem... Então, Fabi, não tem uma exigência, infelizmente, não tem uma exigência, né? Tem pessoas que fazem um curso de final de semana e começam a trabalhar com Pilates, Uau! né? Então, não tem uma exigência, não tem número de horas, né? Um curso, preciso ter tantas horas, né? Igual o médico faz a residência, né? Enfim, não precisa. Mas Você... você está falando tudo isso e você sabe que eu fiz uma palestra sobre terapias integrativas, né, os nadadores. Sim, E o Pilates, ele está dentro do SUS, ele é considerado, né, uma terapia integrativa, que eles chamam, né, e complementar, que eles sim, sim. falam, é PIC, né, uma coisa assim. Então, o que eu acho estranho é que, afinal de contas, o Pilates exige um conhecimento, porque se você tem que ser educador físico ou formado em fisioterapia, ele exige um conhecimento, ter um preparo superior para poder aplicar corretamente essa metodologia do Joseph, a fim de ou preparar a pessoa para o esporte que ela pratica, melhorar a performance dela, ou Uhum, para curar lesões e problemas e etc. e tal. sim. Então, como que ele, o Pilates já deveria ter sido considerado uma ciência. Eu também acho que já deveria ter específico um curso ou de pós-graduação, né? Exato. Ou sim, nas universidades mesmo. Tem algumas poucas, assim, eu perguntei até há pouco tempo, né, que eu queria uma professora para trabalhar comigo. E encontrei até um lugar que meu filho fica, de recreação, e a moça, ela estava se formando em fisioterapia. Eu falei, dentro da faculdade, vocês têm uma formação no Pilates? Vocês vivenciam o Pilates? Ela, muito pouco, muito pouco. Então, assim, dentro de uma disciplina, falam, tipo, uma, duas aulas sobre o Pilates, né? Então, não é um curso, né? Uma especialização ou uma disciplina do curso, né? E eu acho que tem que ser, tá demorando bastante até para acontecer isso. E tá cada vez, né, mais aberto. Assim como a massagem, se a pessoa não tiver um conhecimento profundo fisiológico da musculatura, dos ossos e tal, pode inclusive gerar problema na pessoa que ela está Sim, sim. Os pontos, né, os meridianos. já de disco, cervical, e aí vai fazer uma massagem, em vez de melhorar, piora a situação. Eu já vi Sim, vários casos disso. Né? sim, sim. Então, Acontece bastante. é engraçado, quer dizer, engraçado entre aspas, eu acho triste as universidades não ainda terem, digamos assim, adotado, né, essas práticas em cursos superiores, né? A pessoa poderia, por exemplo, se especializar nisso, né? Sim, com certeza. Você tem que. E assim, né? Ainda, quando eu fiz, era bem caro.
tantos equipamentos quanto os cursos, né, eram bem caros, porque era uma coisa nova, que estava chegando, ninguém ainda tinha, né, Os aparelhos conhecimento. importados ou você tem aparelhos que são feitos aqui já? Sim, sim, essa empresa, que são os meus aparelhos, é a primeira empresa que começou a fabricar os equipamentos do Pilates no Brasil, que é a Metalife. Hoje eles estão no topo mundial de fabricação. Ah, que São bacana. incríveis, eles também têm cursos de formação, né? É uma empresa do sul de Santa Catarina. Eu fui até no mês de junho, eu fui num evento, né, Fábrica de Sonhos, lá em São Paulo, né, da MetaLife. E foi incrível reunir, eles trouxeram os, né, professores do exterior, uma que foi até, né, discípula do Joseph, e para dar palestra, e mostraram todas as linhas dos equipamentos. Eles são feitos ali em Santa Catarina, tem fábrica. É, tem fábrica, mas hoje tem muitas fábricas, se expandiu muito, o preço baixou bastante, a qualidade também. Os meus equipamentos, né, têm 13 anos. Todo mundo vê e fala, nossa, são novos, porque a E qualidade é maravilhosa, eu sempre cuidei. exigem Oi? ajustes, exigem uma pessoa especializada para fazer o ajuste disso. Inicialmente, sim, né? Quando eu comprei, né, eu pedi a primeira visita técnica da própria empresa, mas ele me ensinou tudo, Fabia. Como limpar, a como fazer o manejo das molas, como guardar para durar mais tempo, né? Também o que não fazer, né? Tanto é assim que os meus equipamentos são perfeitos. Até a parte de couro, eu só tive que trocar um encosto, um apoio de ombro, porque mandar revestir de novo, porque começou a rachar, porque em Minas, no meu estúdio, batia o sol bem nesse lugar. Então, não foi isso. Em Mas geral, todos esses equipamentos são de madeira. tem uma base de madeira, uma estrutura de madeira, né? Com as barras, hoje tem até de fibra de carbono, né? Tem de aço, de aço e de fibra de carbono. E as molas, que são de aço, também, eu acho que hoje tem as molas também. E eles têm os lugares onde, né, a gente deita, as camas, tal, tem um revestimento de uma espuma com um corino, um couro. Os meus são ótimos, bem resistentes, né? E a densidade é muito boa, tanto é que ele tá perfeito, assim, né? Não tem aquele. Eu vejo, eu já vi em outros lugares, né? Mesmo no clube que eu trabalhei, equipamentos bem inferiores, né? E, Mas desculpa, mas qual seria a diferença, assim, no que difere um equipamento bom do outro, assim? então, ó, tem alguém perguntando, as sessões são sempre de 1 hora? As minhas, sim. Mas eu já vi sessões de 45 minutos, eu já vi sessões de 50 minutos. As minhas, até dependendo, né? Tem pessoas que fazem sessões de 1 hora e meia, né? Com um objetivo, né? Como atletas, por exemplo, né? Com o objetivo de um foco em alguma competição específica. Então, a gente faz toda uma parte mais pesada, depois a gente faz um pouco de relaxamento, faço uma liberação miofascial, eu já englobo outras técnicas ali também. Mas, geralmente, as sessões são de 1 hora, né? Seria um bom tempo, né? Para fazer uma boa sessão. Mas Quando você outro, tipo de trabalho para esses atletas, né? Você tem uma comunicação com os treinadores, uma troca de informação, de alguma coisa? hoje em dia, não muito, né? Já tive bastante. Nessa época, quando eu comecei, quando eu tinha, né, os grupos, e então eu tinha bastante, eu tinha acesso. Mas hoje em dia, o que que eu faço? Eu peço para os alunos me passarem como é a semana, como é a rotina de treinamento. Né? O que que você faz tal dia? O dia que você não vem no Pilates, você faz o quê? Ou no mesmo dia, você faz o quê? Então, eu faço os ajustes, né? Então, vamos ajustar aqui para não ter essa sobrecarga também.
né? Então, eu peço para os alunos me falarem, porque geralmente a atleta treina, né? Além de fazer o treinamento específico, aí às vezes faz a musculação também, faz outra coisa, isso e aquilo. Então, a gente tenta ajustar para ter É, essa recuperação. você recomenda que as sessões sejam feitas antes do treino principal dele, da modalidade esportiva dele, ou depois? Então, depende da sessão, né? Mas geralmente antes. Ah, antes. Antes, sim. É, mas assim, eu gosto, porque com o atleta o treino é pesado. Então eu gosto, eu acabo tentando fazer em dias diferentes, né? O treino específico e o Pilates, para não ter sobrecarga. Mas não tem jeito, né? Não dá de jeito nenhum. Então, assim, depende da modalidade, tudo é muito complexo, né? Depende da modalidade. E aí, se a pessoa fala assim, se eu já tenho um cronograma bem estabelecido, eu consigo fazer esse controle. Então, a pessoa vai nadar depois do treino, então eu vou fazer uma preparação aqui para a natação. Então, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar mais mobilidade articular, a gente vai trabalhar um aquecimento da musculatura, né, das articulações, um trabalho mais de resistência muscular, né, ao invés de trabalhar força, ao invés de fazer um treino mais intenso de força. Mas às vezes ainda vai, né? A gente ainda treina um pouco, mas não para levar a pessoa à exaustão, que ela vai chegar lá na piscina e não vai conseguir. Mas a gente dá aquele, né? Igual quando a gente faz antes do treino ali, a gente faz um acelerado, dá uns tirinhos na piscina para potencializar, né? Para dar uma acorda músculo. Então a gente dá para fazer isso também no Pilates, né? Fazendo essa união aí do Pilates e da modalidade específica. Você faz pilates? Faço! Todos os dias um pouquinho. A hora que me dá um tempinho, eu já fiz muito mais, né? Sinceramente, eu já teve períodos, né, quando eu comecei, e eu fazia muito, porque eu queria testar tudo em mim, eu queria ver como funcionava. Tanto é que, assim, quando eu vou demonstrar um exercício, assim, as alunas até brincam, ai, quando você faz, parece tão fácil, quando a gente vai fazer, é um desastre. Mas é o tempo, é a experiência, né? E eu fazia mesmo, fazia todos, eu queria saber como funcionava, assim, né, ia variando, ia testando. Mas, assim, Vanessa, quais são? Porque a gente falou muito dos aparelhos, mas quais seriam os exercícios no solo? O que que você usa no solo para desenvolver tudo isso? sim. Então, os exercícios do solo criados pelo Joseph são exercícios puros, assim, sem material, né? São calistênicos, né? Com a força, com o peso do nosso próprio corpo. Então, Uhum. são 34. Ele criou 34 exercícios, né? Que trabalham, né? Todo é um treinamento global, trabalhando, né, toda a musculatura, a mobilidade, a flexibilidade, a força, o equilíbrio, né? E só que a gente foi adaptando. Né? Então, por exemplo, hoje, né, eu vou dar uma aula de solo, só de solo, né? Aqui no condomínio eu dou aula de pilates de solo. Então, assim, eu uso os acessórios, a bola, que virou, né, pilates, que na verdade era um treinamento com bola suíça, mas que foi, né, ali englobou no método e a gente usa bastante, porque dá para usar bastante nos exercícios específicos do método, do solo. Então, usa faixa elástica, usa o disco de equilíbrio, né? Tem vários acessórios que a gente Eu trabalha no solo. vi, passando assim, eu vi uma academia que tinha inclusive até fitas, né? Tipo assim, Sim. parecia Tem o tecidos, tem o TRX, né? Que o pessoal quis também colocar todo mundo na mesma, no mesmo bolo. Mas não, na verdade, né, se a gente for pensar no método original, criado, né, pelo Joseph, não faz parte. Tudo não. isso veio depois. Né? Mas hoje em dia é muito usado. Né? O Pilates aéreo, tem a lira, tem outras coisas, né, que são usadas até nas atividades circenses, que também foram para o contexto do Pilates. Né? Tem pessoas que já
falam do Aqua Pilates também, mas que ainda, né? Peraí. É. Se a gente usar os princípios, já é um bom caminho, né? Mas Vocês aí, que tem uma diferença, agora nós vamos entrar no Master, assim, Master jamais, né? Existe uma diferença de metodologia ou de aplicação de tudo isso para um atleta de performance jovem, para um outro que é, por exemplo, de faixa etária de 50, 60 anos, que também é um atleta e tal, mas existe diferença de... Tem ou não? Fabi, é assim, o Individual. que é o individual e é assim, dentro, claro, né, das possibilidades de cada um. Mas assim, eu vejo, né, o Master, a gente evolui essa história de que chegou nos 40 começa um declínio assim, não é real, né? Os estudos mostram que não é assim. Então, assim, é assim quando a gente se acomoda, quando a gente deixa os fatores, né, tanto os fatores fisiológicos relacionados ao tempo, ao envelhecimento, predominarem e a gente não faz nada para mudar isso. Né? Sim. Então, assim, a gente sabe, nós sabemos, né, ali dentro do mundo base, principalmente a natação, né, que eu acho que a natação é um esporte que possibilita essa longevidade dentro dele, né, pela ausência de um grande impacto, né, pela você não ter que fazer um esforço, né, assim, de carga tão alto. Então, tudo isso protege mais, né? Além de trabalhar muito essa nossa capacidade cardiorrespiratória, né? Então, tudo isso eu vejo que essa diferença, né? De falar uma pessoa de 18, claro, né, se ele está treinando tanto quanto, né? Dentro dos padrões ali para 18 anos, né? Para o que ele almeja, mas está também num ritmo de treino equivalente a uma pessoa de 40, a uma pessoa de 50. Claro, a gente vai ter precauções com essa turminha aqui ao longo dos anos relacionados a desgastes ósseos, né? Uma osteoporose, osteopenia, né? Uma artrose, tudo isso que é inevitável, mas que a gente consegue, né? Quanto mais treinado, quanto mais força, mais mobilidade, quanto mais treinável, né, nós estivermos, melhor. Então, tudo isso, assim, dentro do Pilates, essa proteção é ainda maior, porque a gente consegue ali, né, trabalhar tudo isso, essa mobilidade, esse trabalho de força, e proteger contra esses grandes impactos, né, contra essas coisas que são mais agressivas para uma pessoa mais, né, com mais idade. Então, assim, é muito da percepção, é muito da condição de cada um. Tem que ser, Então, é isso, individualizado mesmo. isso tudo na prática depende também muito do olhar, né, do professor, Com né? certeza. Da Com capacidade certeza. do olhar dele em relação ao conhecimento que ele tem, da percepção, da sensibilidade que ele tem em relação ao, ao olhar mesmo para Sim, o aluno, sim. né? É, E aí fazer esses ajustes, né, necessários. E é por isso que eu digo que essa capacitação ela deveria mesmo ser inserida deveria. na universidade. Vamos começar com esse projeto, Fabi. Vamos É, começar com essa. Vamos começar com mais isso. você sabe que eu estou realizando um grande sonho que eu sempre tive, que é o de, digamos assim, cutucar, né, aqui no Brasil, a pesquisa em relação aos masters, né? Sei, eu Conseguir sei. conseguir fomentar, através, logicamente, de uma participação, né, junto a um pesquisador da PUC, fazer uma pesquisa em nome da IEROS. É uma pesquisa Ah, acadêmica, né? uhum. E, eu vou poder, então, chancelar,
com o nome da Hieros. E eu estou muito feliz. Bacana, Eu espero legal. a primeira de muitas, né? Com certeza. Estarei com você nessa. Nós temos um sistema muito rarefeito dessas pesquisas, né? Sim, sim. Existem pesquisas, mas não são em números necessários para começar a reformular uma série de coisas dentro das universidades, né? Sim, sim. A inserção de disciplinas necessárias, né? E Hum. eu, assim, acho que essa parte de educação, ela é, assim, primordial, né? Em todas essas áreas, né, que se cruzam com a parte esportiva e tudo mais. Então, por isso que eu estou batendo aqui agora, porque é uma coisa que eu vou procurar. Se tem, sabe, doutorado, mestrado, se já fizeram teses, né, ou TCC sobre isso, Pilar. Sim. O que muitos falam, até uma coisa assim, né, que eu, né, que fiz mestrado, comecei o doutorado, e é uma coisa que eu venho pensando bastante, né, nessa possibilidade que a gente até já conversou de estar voltando para a área acadêmica, e eu gosto muito da pesquisa, mas eu vejo assim, né, que tem algumas coisas que ficam muito engessadas, alguns protocolos, né, e hoje a gente sabe que a questão da qualidade, do teste qualitativo, que ele tem muitos, né, muito significado, porque antes era tudo, né, a gente só dava valor nos números, né, era só quantitativo, né, engenheiros por aí, mas quando a gente começa a fazer aqueles testes de percepção subjetiva do esforço, né, e a gente nós ali fazendo um teste, né, como eu fazia lá no INCOR, a pessoa ali na esteira, sei lá quantos quilômetros por hora, com analisador de gases, com uma inclinação máxima, e aí todos os parâmetros dentro, né, dos esperados e desejados para um atleta de alto nível, e aí assim, o que que era o divisor ali naquela hora, o que que ditava ali se deveria parar ou não continuar o teste? Era a percepção subjetiva do esforço. Né? Então, se a pessoa, às vezes, ela falava assim, ó, a gente dava lá, né, a tabela de Borg, a escala de Borg. Aqui, de 1 a 10, em que nível que você está aqui de cansaço, né? Como seu corpo está reagindo a isso aqui. Né? Então, às vezes, lá na máquina estava tudo ok, mas a pessoa, né, ali já não dava mais conta, né? Talvez por uma questão mesmo da própria emoção ali, o desgaste. Não, não aguento mais, isso está exaustivo, chega, vamos parar. Então, ela que dita ali nessa percepção subjetiva. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar para isso, né? Então, o Pilates sempre, eu tentei, né, desde o início, buscar sobre as pesquisas, né? Porém, o que sempre é uma coisa que empaca, né? Que falam, é difícil fazer pesquisa com Pilates porque as molas, elas não têm uma tensão X e um peso exato, né? Você não consegue falar assim, eu estou fazendo isso aqui equivale a, sei lá, 20 quilos, a 120 quilos. Tem uma proximidade. Só que assim, as molas elas vão sendo usadas, elas vão sendo, né? Elas vão mudando essa tensão de acordo com o uso. Então, tudo isso também vai mudando. Então, eles falam que é difícil quantificar, né? Você fazer uma pesquisa quantitativa e ver, vamos lá, fazer uma pesquisa que você vai fazer tantas repetições de tal exercício para ver a ação do músculo tal, né? Só que você não consegue fazer, porque dentro de um protocolo de pesquisa, você tem que ter uma carga específica, né? E a mola, ela não te dá isso. Só que aí, se você faz uma medida simples de perimetria, né? Você pega dados antropométricos, faz um peso, as medidas antropométricas, né? Uma fita métrica e faz toda a mesma na bioimpedância ou as dobras cutâneas, né? Que a gente usa, são medidas simples, né? Com aparelhos básicos.
Se a gente faz bem feito, seguindo os protocolos, e aí dali a gente parte, ó, ele fez tantas repetições, isso, aquilo, e teve uma mudança significativa, né? De massa magra, teve, né? Ali mudou, a dobra mudou, então perdeu massa gorda, né? Perdeu gordura. Então tudo isso é muito possível, só que tem muitas restrições dentro da pesquisa, né? Para você fazer uma boa pesquisa que se enquadre, né? Aí nas revistas, né? Bem conceituadas, bem avaliadas, você tem que ter alguns critérios que o Pilates às vezes não se enquadra. Mas eu vou mudar isso. É por isso que dizem que, por exemplo, os atletas, nós já usamos essas terapias integrativas já há muito tempo, né? Várias delas. Então, como essas terapias não foram, ou por esses motivos técnicos, não podem ser comprovados cientificamente, né? Eles dizem que a gente elas são evidências, né? Nós somos É, do bom resultado que essas sim, terapias, sim. né? Dados baseados em evidências. Então nós, assim, atletas master, nós somos, digamos assim, a evidência da longevidade com qualidade de vida devido também ao uso dessas terapias integrativas, que também são a evidência de que elas são um bom motivo para essa longevidade com qualidade de vida, porque elas podem prevenir como elas podem tratar, né? Sim, E sim. eu acho que existem outras terapias que eu acho que são mais complicadas assim de comprovar cientificamente o resultado positivo que elas têm Sim, para a gente, né? sim. As terapias da medicina tradicional chinesa, né? Tem E várias acupuntura, culturas, não sei, porque terapia. um chinês estuda a vida inteira acupuntura, Sim, né? sim. Então, é engraçado como isso não é assim ainda considerado, comprovado, né, como uma ciência. E, por exemplo, a hipnose ela está sendo muito usada no lugar da anestesia, né? E eu conheço um senhor que é considerado o melhor hipnólogo do mundo, né? E uma vez ele fez uma palestra sobre a hipnose nos Estados Unidos. Ele foi ouvido por 8 milhões de pessoas, pra você ter uma ideia, né? E ele usa a hipnose em várias áreas, né? Por exemplo, dentista, né? Cirurgia, ele entra muito em cirurgia, ele usa hipnose, sabe? Então, comprovar isso cientificamente, aí vão falar, não dá. Porém, funciona. Sim, Então, eu acho que o resultado, às vezes, é a comprovação da eficácia. com certeza, com certeza. E é isso, né? Eu falo assim, que é isso que me move, que me dá, né, essa alegria de estar trabalhando com Pilates há tanto tempo, de sempre estar colhendo os bons frutos, né? Sempre estar vendo os bons resultados, seja na questão da reabilitação, seja na questão do alto nível, seja só na pessoa que vai só para relaxar um pouco, respirar, melhorar essa flexibilidade, né? Ela depois, no final das contas, ela vê que é bem mais amplo e que dá para, né, ser mais complexo e também começa, toma gosto e isso é muito bacana. Porque, assim, essa questão do alto rendimento, né? Claro, eu até não lembro, numa Copa, não sei, não lembro que país, né, que acho que há umas duas atrás, né, o país mostrou, né, os atletas
fazendo Pilates. Né? Ah, Isso, na época foi bem bacana, assim, nossa, começando Pilates, né? E eles falando o quanto Pilates ajudou, porque imagina, né? Você é um atleta, um jogador de futebol que melhora, né, essa mobilidade, a gente trabalha bastante essa mobilidade aí de quadril, de joelho e tal, e aí ele melhora um drible, né? Melhora esse deslocamento em campo, tudo isso, assim, Pilates é muito eficiente, né? até prancha, né? A rotação. Sim, sim. Olha, imagina assim, esses esportes que exigem muito estabilidade, muito equilíbrio, né? O surf, o hipismo, né? Você trabalha bem essa região central, né? Do core, né? Do powerhouse, para você ter essa estabilidade abdominal e paravertebral, toda a musculatura, né? Acessória ali que envolve. Sim, Você faz acrobacia. então, assim, você fica muito mais consciente dessa ativação, né, central, desse controle. Então, tudo isso é muito efetivo, né? Para o balé, para a dança, é incrível, né? É assim, porque é muito essa fluidez do movimento. Esse movimento que não é, né, aquele movimento batido, né, que você fez ali, levantou, né? É um movimento que tem uma fluidez, que você está sempre nesse controle de respirar, de crescer a postura. Então, para bailarinos, para Olha, dançarinos, é uma maravilhoso. live com o Jaime Arocha. Você conhece ele? Já ouviu falar? Ah, Ele eu é conhecido internacionalmente. Ele é um sim, eu já. fantástico, é um dançarino, coreógrafo. Nossa, ele é formidável, ele é fora de série, sabe? E o que mais me chamou a atenção nele foi a humildade dele. Inacreditável. Ele é uma pessoa assim, ele é grande de alma, sabe? Eu Bacana. gostaria até de te colocar em contato com ele. Sim, É, eu vou adorar. ele fez um discurso mais ou menos muito parecido com o seu, sabe? E eu acho que existe muita complementaridade com o Pilates e a dança, né? O que você falou. Sim, sim. Então, nossa, seria uma conversa muito enriquecedora para os dois. Seria muito bacana. Ai, que bacana. Um dia a gente poderia até fazer uma live os três juntos. Com certeza. Para Vamos dar super certo. Eu já fiz aqui com dois professores de judô, uma amiga de Brasília e um amigo de Minas. E bem bacana, dá super certo fazer aqui trio, quarteto. Essa última pergunta que eu vou fazer é entre o que você sente assim, o Pilates e o yoga. Então, né, até tem pessoas, é até engraçado, porque tem alguns exercícios, né, que são similares e que às vezes as pessoas interpretam como Pilates, até publicam, né? Tem muitas fotinhas do Pilates, desses memes, essas, né, fotos para post, que tem poses, né, do yoga. E que às vezes o pessoal da yoga fica bravo, porque fala, isso aí não é Pilates, isso aí é yoga. Né? E realmente é yoga. Então, assim, existe, né? Os exercícios da yoga são bem definidos, né? E do Pilates também. Então, mas como são exercícios, né? Que trabalham muito essa questão também do equilíbrio, né? E a yoga tem várias posições, né? Posição do gato, posição da árvore, né? Eu já fiz, eu adoro. E só que é yoga, né? Então, por isso que eu falo, né? Essa mistura que fizeram aí, que de repente quiseram, tudo virou Pilates, né? Então a gente tem que aprender a separar e respeitar. Eu acho que o mais importante, né? A gente respeitar, né? O criador do método, né? A pessoa que se Claro, dedicou, né? porque senão Dedicou você uma turva vida, as coisas, né? né? Não tem sentido, né? Senão tudo vira tudo a mesma coisa. É, Então eu falo que a grande beleza, a grande diferença do método, do método está em ele ser ele mesmo, original, né? Como ele foi criado. Claro que dá para adaptar, a gente vai melhorando, a gente vai, né? Passaram muitos anos, mas dentro ali daquilo que foi criado, daqueles princípios, né?
porque isso é o que rege, né, toda essa técnica. Então, se a gente começa a inventar muita coisa e querer falar que tudo é Pilates, aí vira uma bagunça, que aí chega na hora, tem pessoas que falam, nossa, nunca vi isso, nossa, eu nunca faço Pilates, mas não sei respirar, não sei fazer isso. Aí acontecem essas coisas, né? Escuta, Vanessa, olha, eu te quero agradecer muito, foi Ah, que muito fluido, foi muito gostoso. O tempo passou, ó, nós tomamos uma. pasta boa, né? A gente nem percebe. A gente nem percebe e eu tenho certeza que, eu não sei, eu aprendi muito, eu tenho certeza que os nossos, os seus fãs aqui, sabe, também. Eu gosto de fazer essas lives porque a cada conversa a gente aprende muito sobre aquela modalidade e depois você começa a ter uma flexibilidade, digamos assim, de linkar uma coisa com outra, sabe? E aí você percebe que o corpo ele é muito flexível no sentido de você passar de um movimento para outro, que pode servir em outro esporte. Aquele Sim, esporte te traz uma coisa que cabe direitinho em outra, sabe? com certeza. É incrível. Eu, eu vou fazer uma propaganda agora aqui, da próxima live que eu for fazer. Eu desafiei uma amiga minha. Ela nada, ela faz águas abertas, mas ela é atriz, ela é Ah, teatro, tá? Então, eu desafiei ela a pensar o que o teatro e o esporte têm em comum, o que uma coisa acrescentaria à outra. E por incrível que pareça, eu achei duas matérias assim ah, te dão um insight incrível. E a minha pergunta, ela não foi nada idiota, porque de eu jeito nenhum. assim, os insights desses dois artigos e explicaram perfeitamente bem, sabe, o vínculo que pode ter e o que um acrescenta ao outro. Imagina, um teatro ao esporte. É incrível. Uhum. Que Então, legal. a Quando gente vai ser, Fabi? montar um grande. Tudo é um quebra-cabeça, e você vai montando as pecinhas e você vai. Sim. E, nossa, é muito bonito. Não É sei. exatamente assim, quando, né, é isso, né, que eu tento buscar, quando eu conheci o método, eu falava, meu Deus, né, esse método é diferente, porque eu já trabalhei com tantos esportes, né, com tantos tipos de ginástica e dança e tudo, mas eu falava, ele é muito completo, né, ele abraça tudo, né, de uma forma muito generosa, e assim, é muito, muito bonito, essa história, né? Como ele surgiu é muito bacana e faz tudo todo sentido. E eu que te agradeço muito por Ai, esse convite, por estar aqui, foi muito bacana. Quero agradecer aí meus alunos, meus colegas de treino, né? E vamos lá, né? Estamos ó, juntas. Ó, ontem, deixa eu te contar, só pra gente finalizar. Padilha, Maria Helena estava aqui em Ribeirão, veio pra cá que o marido dela mora aqui, né? Levei ela pra nadar comigo lá na bebê. Ela deu uma aula pra criançada, foi super legal. Falei, vamos fazer uma live agora, Padilha? Só que ela não tem Instagram. Aí nós combinamos, ó. Falei, aquela gravação. sim. Tá bom? Então tá, a gente se vê em breve. Olha, vocês todos, muito obrigada pela participação. Adorei as perguntas que vocês fizeram, podiam ter feito até mais, né? E Sim. a live vai estar disponível, né? Eu finalmente achei uma empresa que vai organizar toda a minha parte assim de rede social, então
daqui a um tempinho vai estar tudo muito mais organizado e mais fácil de achar, que eu sei que está uma... Ah, mas já tá fluindo, né, Fabi? Lembrando, e ó, é uma honra para mim, eu vou falar, né? Eu tenho que falar, mas a primeira live quem fez com a Fabi fui eu, né? Fui eu. Ai, será? Será? Vamos, né? Muito obrigada, Vanessa. Um beijão. Obrigada a você, querida. A gente se Obrigada vê. a vocês todos, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.